O racismo é capaz de derrubar um homem. Foi assim com Vinícius Júnior e vários outros brasileiros no futebol europeu. Pois é, Vini Júnior infelizmente não é o único brasileiro vítima de racismo na Europa. E é disso que vamos falar no episódio de hoje do Recortes da Bola. Eu sou o GG, e se você gostar de verdade do vídeo, lembra de deixar aquele like, beleza? Jogar no futebol europeu é a realização de um sonho para os jogadores brasileiros. Mas a alegria tem virado tristeza, graças a inúmeros casos de racismo na Europa. E os jogadores do Brasil têm sido vítima desses atos nojentos de preconceito. O caso mais recente é do craque Vinícius Júnior, que vem sofrendo com constantes atos de racismo no futebol espanhol. O último deles, quando foi chamado de macaco pela torcida do Valência, foi a gota d'água, revoltando não apenas Vini Júnior, como também o mundo todo. Em resposta, o mundo do esporte se uniu para apoiar Vinícius Júnior e quebrar este ciclo de preconceito que há vários anos ronda a Europa. É isso aí, infelizmente o racismo contra Vinícius Júnior não é um caso isolado. É apenas a ponta do iceberg de uma cultura podre que fez outros brasileiros também sofrerem esta mesma dor do preconceito dentro de campo. Para você ter uma ideia, antes mesmo de Vini Júnior nascer, brasileiros já sofriam com racismo na Espanha. Em 1997, quando também jogava pelo Real Madrid, o lateral Roberto Carlos também sofreu com insultos de cunho racial. O lendário jogador brasileiro viria a sentir novamente o amargo gosto do preconceito anos depois, em 2011, no futebol russo, quando torcedores do Zenit lhe ofereceram uma banana durante o aquecimento. Alguns anos depois, aconteceu algo bem parecido e mais uma vez no futebol espanhol, onde jogou Roberto Carlos e hoje joga Vini Júnior. A vítima da vez foi Daniel Alves. Em duelo contra o Villarreal, o lateral brasileiro vinha fazendo uma grande partida, participando de 2 dos 3 gols da vitória do Barcelona por 3-2. E assim como aconteceu com Vinícius Júnior, a torcida espanhola reagiu à boa atuação do brasileiro com racismo. Reagiu com deboche, comendo a banana que havia sido jogada. Infelizmente, naquela mesma temporada, Dani Alves e Neymar também foram alvo de racismo por parte da torcida do Espanhol, que imitou sons de macaco e arremessou cascas de banana no campo. Vítima naquela ocasião, Neymar voltaria a ser alvo de racismo, só que no futebol francês, em 2020. Em partida contra o Olympique de Marseille, o brasileiro foi chamado de macaco pelo zagueiro Álvaro Gonzalez e não conseguiu manter o sangue frio, dando um tapa no defensor. O brasileiro acabou sendo expulso para revolta ainda maior do camisa 10. Abre aspas. O único arrependimento que tenho é por não ter dado um tapa na cara desse babaca. O VAR pegar a minha agressão é mole. Agora eu quero ver a imagem do racista me chamando de mono hijo de p***. Isso eu quero ver. E aí? Desabafou Neymar após a partida. E vale ressaltar que durante o jogo, a transmissão já havia captado o brasileiro falando racismo não, com o quarto árbitro, mas de nada adiantou. Um caso parecido com o do Neymar aconteceu com os brasileiros Taison e Dentinho na Ucrânia. Em um jogo do campeonato local, a torcida do Dinamo fez ofensas raciais aos jogadores brasileiros e Taison não se segurou. Inconformado, Taison fez gestos obscenos para a torcida rival e isolou a bola em direção aos seus agressores. De maneira bizarra, a arbitragem decidiu expulsar o brasileiro, que era vítima daquela situação. Evidentemente que Taison e Dentinho ficaram devastados com aquele lamentável episódio. Jamais irei me calar diante de um ato tão desumano e desprezível. O meu papel é lutar, bater no peito, erguer a cabeça e seguir lutando sempre. Em uma sociedade racista, não basta não ser racista.
racista. Precisamos ser antirracistas, disse Tyson após a partida. Como ressaltou Tyson, é preciso sim reagir veementemente contra o racismo. E quem soube fazer isso melhor que qualquer outro atleta foi outro brasileiro, o atacante Yuri. No mesmo campeonato ucraniano, a torcida do Ворskla Poltava praticou atos racistas ao longo de todo o primeiro tempo, mas a vingança contra eles veio na etapa final. Enquanto a torcida o perseguia, Yuri respondeu com o talento e anotou um golaço de bicicleta, calando os racistas. Na comemoração, o atacante brasileiro ironizou, imitando um macaco, e ainda mandou beijinhos para a torcida. A prova viva que, no final das contas, o racismo jamais vencerá. E para você, qual destes casos foi mais marcante? Se inscreva no Recortes da Bola e deixe o seu apoio para os nossos craques aqui nos comentários. E claro, aproveita para ver como os craques do mundo da bola, basquete e Fórmula 1 reagiram ao racismo sofrido por Vini Júnior. Tá todo mundo junto com Vini Malvadeza e o vídeo tá aí na sua tela. Confere aí, até a próxima!